É verdade que apenas 2 países são duplamente sem saída? Sim, é surpreendente, mas é verdade. Os 2 países duplamente sem saída no mundo são Liechtenstein e Uzbequistão. Ser duplamente sem saída significa que esses países estão cercados por outros países sem saída para o mar, o que torna o acesso aos oceanos para comércio e viagens especialmente difícil. Liechtenstein, localizado entre a Suíça e a Áustria, é bem pequeno, mas é conhecido por suas deslumbrantes paisagens alpinas e serviços financeiros desenvolvidos. Por outro lado, o Uzbequistão, situado na Ásia Central, se orgulha de seu rico patrimônio cultural e cidades históricas da Rota da Seda, como Samarcanda e Bukhara. Ambos os países dependem muito de seus vizinhos para rotas comerciais e transporte. Imagine como é difícil para esses países importar ou exportar produtos. Sua localização geográfica única os torna exemplos interessantes de como a posição pode influenciar a economia e a cultura de um país. Vamos revelar a verdade sobre perucas luxuosas. Você sabia que a peruca mais cara do mundo foi vendida por mais de $10.000? Este incrível acessório, feito de cabelo humano verdadeiro, mostra até onde algumas pessoas vão por causa da moda e do luxo. Imagine uma peruca criada com atenção aos detalhes, que não é apenas estilosa, mas também uma declaração de riqueza e status. O alto preço não se deve apenas aos materiais. Ele também reflete a habilidade envolvida em sua criação, onde artesãos experientes passam horas trançando e arrumando cada fio. A atração das perucas luxuosas não se limita apenas a celebridades e modelos de passarela. Elas também atraem amantes da moda comuns, permitindo que se expressem de maneira única. Em um mundo onde a aparência é importante, quanto você estaria disposto a gastar por um toque de glamour? Com a evolução das tendências, as perucas estão se tornando mais do que uma forma de disfarce. Elas se transformam em assentos de alta moda, que podem elevar todo o seu visual. O que você acha? Vale a pena? Você sabia que a cremação pode causar incêndio? Em um caso inesperado, um crematório enfrentou um problema quando a cremação de um corpo de 500 libras resultou em um incêndio. O tamanho enorme do corpo causou problemas no forno, onde a alta temperatura e o maior volume geraram mais gases inflamáveis do que o normal. Como resultado, o equipamento do crematório não conseguiu lidar com o excesso de calor, e as chamas saíram da câmara. Felizmente, os bombeiros chegaram rapidamente e controlaram a situação, evitando danos sérios. Este incidente destaca a importância da manutenção adequada dos crematórios e da compreensão das limitações de seu equipamento. Embora a cremação tenha como objetivo o tratamento respeitoso dos restos mortais, esse caso nos lembra das dificuldades envolvidas em operar em temperaturas tão altas. Com que frequência pensamos sobre o que acontece durante a cremação? Vamos revelar a verdade sobre a perda auditiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 360 milhões de pessoas no mundo sofrem de perda auditiva severa, o que representa aproximadamente 5% da população global. Dentre elas, impressionantes 32 milhões são crianças de 0 a 14 anos. Esse número significativo destaca a importância de implementar recursos acessíveis, como legendas e linguagem de sinais. Essas ferramentas podem transformar vidas, proporcionando melhor comunicação e interação para pessoas com deficiência auditiva. Com o avanço da tecnologia, campanhas de informação também desempenham um papel crucial na criação de uma sociedade inclusiva. Desde smartphones com recursos de acessibilidade aprimorados até locais públicos equipados com laços auditivos, o progresso é encorajador. No entanto, ainda precisamos lutar por mais recursos e ferramentas que garantam oportunidades iguais para todos interagirem com o mundo ao seu redor. Como podemos continuar a apoiar as pessoas com perda auditiva em seu dia a dia? Você sabia que a Bolívia é o país mais plano do mundo? Esta nação sul-americana possui características geográficas únicas que lhe conferem esse título. O impressionante altiplano é uma das áreas principais que contribuem para a planície da Bolívia, com vastas planícies que se elevam suavemente, destacando o país no mapa. A paisagem é deslumbrante. O famoso Salar de Uyuni, a maior planície de sal do planeta, cobre mais de 10.000 km². Essa maravilha natural não só atrai turistas em busca de vistas incríveis, mas também desempenha um papel importante na economia local, devido à extração de lítio. O relevo plano da Bolívia significa que há menos colinas e vales em comparação com muitos outros países, criando um ambiente único que sustenta uma flora e fauna diversificadas.
Além disso, a altitude média da Bolívia é de cerca de 3.650 metros acima do nível do mar, tornando-a um dos países mais altos, o que acrescenta ao seu interessante conjunto de características geográficas. Então, da próxima vez que você pensar em lugares planos, lembre-se do incrível título da Bolívia e das maravilhas que ela guarda. Por que a Coreia do Sul tem a internet mais rápida? Este país tecnologicamente avançado estabelece um padrão alto, com uma velocidade média de download de cerca de 26,1 megabits por segundo. A internet rápida na Coreia do Sul não é apenas sorte, é o resultado de anos de investimentos em infraestrutura e tecnologia. O governo apoia ativamente redes de alta velocidade, e nas cidades conexões de fibra óptica são comuns, oferecendo velocidades impressionantes. Quase todos os lares e empresas têm acesso a esses serviços de internet ultra rápida, permitindo que as pessoas assistam a vídeos, joguem online e trabalhem de casa sem dificuldades. O forte foco em tecnologia e inovação criou uma cultura onde a conexão de alta velocidade é parte do cotidiano, não apenas uma comodidade. As pessoas na Coreia do Sul desfrutam de interações online sem interrupções, o que desempenha um papel crucial na economia digital do país. Enquanto outras nações buscam conexões mais rápidas, a Coreia do Sul é um exemplo brilhante do que pode ser alcançado em termos de velocidade de internet. Muitos não sabem, mas a gonorreia é muito forte. Essa bactéria incrível pode carregar milhares de vezes o seu próprio peso, tornando-a um dos organismos mais fortes da Terra. A gonorreia causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae desafia nossas ideias sobre força, especialmente no microcosmos. Embora a maioria de nós entenda força através do tamanho ou da potência muscular, esse minúsculo organismo demonstra uma resistência e adaptabilidade impressionantes. Cientistas estudam suas propriedades únicas, não apenas para entender como causa infecções, mas também para descobrir suas táticas de sobrevivência em condições adversas. Apesar de sua má reputação como agente de infecções sexualmente transmissíveis, a gonorreia também revela interações complexas entre bactérias e seus hospedeiros. Compreender sua força oferece aos pesquisadores ideias para combater infecções e desenvolver melhores tratamentos. Não é surpreendente como algo tão pequeno pode redefinir nossas noções de força. Acredite ou não, mas os ossos de plantas já foram moeda. Na antiga Sibéria, antes do surgimento do dinheiro em papel, as pessoas usavam ossos reais, especialmente de várias plantas, como meio de troca. Essa prática incomum revela uma parte fascinante da história econômica, mostrando como as pessoas se adaptaram de forma criativa ao seu ambiente. Em vez de moedas ou notas, os siberianos valorizavam esses ossos de plantas, que muitas vezes eram cuidadosamente esculpidos ou marcados para indicar seu valor, permitindo a troca eficiente de bens e serviços. Esse sistema ilustra a evolução inicial do comércio e do valor, muito antes do surgimento das moedas modernas. Imagine um mercado cheio de pessoas trocando comida, ferramentas e artesanato com esses ossos nas mãos. À medida que as sociedades evoluíram, essa forma única de moeda desapareceu, dando lugar a uma rica diversidade de sistemas econômicos que conhecemos hoje. Como uma ideia assim poderia surgir na mente dos antigos comerciantes? Já pensou por que isso pode te surpreender? Indy 500 cativa milhões. Esta corrida lendária, realizada anualmente no Indianapolis Motor Speedway, mostra a emoção intensa dos esportes motorizados. Conhecida como o maior espetáculo do automobilismo, a Indy 500 atrai mais de 300 mil espectadores todo fim de semana do Memorial Day, ansiosos para ver o drama em alta velocidade se desenrolar. O evento não é apenas uma corrida, é uma celebração cheia de tradições, como a cerimônia de dirigir o carro de segurança e o icônico grito de "Senhores, liguem seus motores". Os competidores percorrem 500 milhas desafiadoras, levando suas habilidades e máquinas ao limite. Pilotos notáveis, de A.J. Foyt a Hélio Castro Neves, conquistam status lendário ao vencer nesta corrida prestigiada. A atmosfera é elétrica, com os fãs vivenciando o rugido dos motores e a emoção da competição de perto. As festas e o tailgating enriquecem a cena vibrante, permitindo que os participantes aproveitem a empolgação do amanhecer até a noite. Cada corrida cria memórias inesquecíveis que unem os fãs, tornando a Indy 500 não apenas uma corrida, mas uma experiência querida. Você fará parte dessa tradição extraordinária?
Prepare-se para se surpreender com as habilidades de sobrevivência das aranhas. As aranhas são criaturas incríveis com habilidades notáveis. Por exemplo, elas podem ficar sem comida por meses, reduzindo seu metabolismo, o que as ajuda a sobreviver em tempos difíceis, especialmente no frio ou quando a comida está escassa. Essa característica de serem de sangue frio permite que elas vivam em diversas condições, desde o calor intenso dos desertos até as florestas tropicais úmidas. A capacidade de adaptação delas não para por aí. As aranhas também podem mudar suas estratégias de caça e tecelagem de teias conforme o ambiente. Isso significa que estejam em uma floresta densa ou em uma área seca, elas encontram maneiras de sobreviver e prosperar. Então, da próxima vez que você ver uma aranha, lembre-se de que elas não são apenas criaturas assustadoras, mas verdadeiros mestres da sobrevivência no reino animal. Você pode se surpreender. Em 1949, os computadores pesavam toneladas. Naquela época, a revista Popular Mechanics previu que os computadores do futuro poderiam pesar apenas 1,5 tonelada, um grande avanço em relação às máquinas enormes da época. Esses primeiros computadores ocupavam salas inteiras e usavam componentes pesados, como cartões perfurados e válvulas a vácuo. Avançando para os dias de hoje, nossos smartphones cabem na palma da mão e têm capacidades que superam aquelas máquinas antigas. Eles podem realizar bilhões de cálculos por segundo, mostrando o quanto a tecnologia evoluiu em poucas décadas. Essa transformação incrível é resultado dos avanços em microchips e do desenvolvimento da inteligência artificial, que tornaram os cálculos mais rápidos, baratos e acessíveis. É impressionante pensar em como passamos de precisar de grandes espaços para computadores até ter a potência de um supercomputador na palma da mão. Quais outras incríveis inovações tecnológicas nos aguardam no futuro? E se eu te contar sobre as plantas invasoras? Essas plantas incômodas não só estragam a aparência, elas representam uma séria ameaça para nossas paisagens e infraestrutura. As plantas invasoras, especialmente as do tipo japonês, se espalham rapidamente e podem sufocar os ecossistemas locais. Elas prejudicam os sistemas de drenagem, colocando as comunidades em risco de inundações. Imagine uma chuva forte quando as estradas se racham sob pressão, porque as plantas invasoras danificaram suas estruturas. Elas afetam não apenas o nosso meio ambiente, mas também impactam o bolso dos proprietários. O valor dos imóveis pode cair, e alguns credores evitam casas infestadas por essas plantas. Os custos para controlar e eliminar as plantas invasoras chegam a milhões de dólares a cada ano, desviando recursos que poderiam ser melhor utilizados para melhorar a comunidade. Então, da próxima vez que você ver uma área com plantas invasoras, pense nas consequências mais amplas que elas têm para nossos bairros e orçamento. Sim, elas conseguem. Esses seres incríveis têm uma habilidade chamada estivação. Quando fica muito quente e seco, as lesmas se escondem no chão e se selam com uma camada de muco. Essa camada ajuda a manter a umidade dentro do corpo delas, evitando a desidratação. Quando a temperatura sobe e as condições ficam difíceis, as lesmas cavaram no solo, às vezes se aprofundando alguns centímetros para encontrar lugares mais frescos e úmidos. Elas podem ficar nesse estado de proteção por semanas ou até meses, até que as condições melhorem. Assim que a chuva chega e a terra amolece, elas saem, prontas para comer plantas e continuar sua vida lenta e pegajosa. Essa adaptação incrível não só ajuda as lesmas a sobreviver, mas também mostra como a natureza ajuda os animais a lidarem com condições extremas. Você já pensou na neve como um mineral? Pode parecer surpreendente, mas a neve realmente é classificada como um mineral. Isso acontece porque a neve é composta por cristais de gelo, que são substâncias sólidas naturais com uma estrutura química definida. Embora muitas vezes associemos minerais a algo sólido e rochoso, a neve quebra esse estereótipo, mostrando como o mundo natural é diverso e fascinante. Por outro lado, a água em estado líquido não se encaixa nessa definição, pois não possui uma estrutura fixa. Essa diferença ilustra bem como a natureza pode borrar as fronteiras entre os diferentes estados da matéria. Quando você vê flocos de neve caindo do céu, lembre-se de que essas formas delicadas e complexas não são apenas água congelada. São formações únicas de gelo que se cristalizaram na atmosfera.
Cada floco de neve é único e reflete as condições específicas de temperatura e umidade em que se formou. Então, da próxima vez que você estiver em um conto de fadas de inverno, lembre-se, o que parece ser apenas neve é, na verdade, um mineral incrível com sua própria história. Você sabia que as focas usam os bigodes como radar? Esses incríveis mamíferos marinhos têm bigodes especiais, chamados vibriças, que são muito sensíveis e ajudam na navegação no mundo subaquático. As vibriças não são apenas acessórios fofos, elas funcionam como um sistema de radar natural. Quando as focas nadam no oceano, seus bigodes conseguem detectar os menores movimentos de peixes ou outras presas na água, mesmo em águas turvas. Essa habilidade incrível permite que elas caçam com precisão impressionante, ajudando a encontrar alimento em diferentes condições. Os bigodes captam vibrações na água, proporcionando às focas uma compreensão detalhada do ambiente ao redor. Essa capacidade sensorial é especialmente importante, já que as focas frequentemente dependem de sua velocidade e agilidade para perseguir suas presas. Com seus vibriças brilhantes e responsivos, as focas podem literalmente sentir o caminho para a comida. Na próxima vez que você ver uma foca, lembre-se de que esses bigodes estão trabalhando duro para ajudá-las a sobreviver no ambiente aquático. No dia 11 de setembro, um herói surgiu, Ben Sliney. Como gerente nacional de operações da Administração Federal de Aviação, ele tomou uma decisão histórica em seu primeiro dia de trabalho. No momento em que o país estava sob ataque, Sliney rapidamente tomou medidas, pousando todos os aviões no espaço aéreo dos Era-Tiwa. Essa ação decisiva foi fundamental para evitar mais tragédias, mostrando como uma única pessoa pode impactar uma crise. Diante do caos, enquanto o país tentava lidar com os eventos chocantes, Sliney não hesitou. Ele precisava agir rapidamente para garantir a segurança, mesmo quando muitos na aviação não sabiam o que fazer. Sua calma e rápida reação em tempos turbulentos destacam a importância da liderança em situações de emergência. Esse momento crucial na história ressalta a necessidade de estar preparado para tomar decisões difíceis em momentos de perigo. As ações de Sliney naquele dia não apenas mudaram as normas da aviação por muitos anos, mas também se tornaram um exemplo inspirador de responsabilidade e coragem. Você já pensou em como a decisão de uma pessoa pode mudar tudo? Aposte, se quiser, a épica aposta de Brad Pitt em Troia. Durante as filmagens do dinâmico filme Troia, surgiu uma competição emocionante entre os dois protagonistas, Brad Pitt e Eric Bana. Eles decidiram apostar $50 para cada golpe real que desferissem nas intensas cenas de luta. O que começou como uma aposta amigável, rapidamente se transformou em uma batalha de força e habilidade, à medida que a coreografia das lutas os levava ao limite. Ambos os atores deram o melhor de si e a cada golpe as apostas aumentavam. Com o passar dos dias, a brincadeira se tornava mais séria, e um dos atores acabou perdendo $750 devido à intensidade inesperada de suas interações no set. Essa história divertida não só destaca a dedicação dos atores aos seus papéis, mas também mostra até onde eles estão dispostos a ir para tornar suas performances mais realistas. Imagine atores que não apenas atuam, mas realmente lutam e riem de suas contusões. O que você acha dessa dedicação ao papel? Quais são os reais riscos à saúde dos embutidos? Muitas pessoas adoram saborear esses deliciosos produtos, mas se você está grávida ou tem o sistema imunológico comprometido, é melhor pensar duas vezes. Os embutidos podem conter a bactéria Listeria, um micróbio traiçoeiro que consegue sobreviver até na sua geladeira. Isso é especialmente perigoso para gestantes, pois a listeriose pode causar sérios problemas de saúde, tanto para a mãe quanto para o bebê. Por isso, especialistas em saúde recomendam aquecer os embutidos a 74 graus Celsius antes de consumi-los. Isso ajuda a eliminar qualquer bactéria Listeria escondida e protege você e seu filho. Então, da próxima vez que você sentir vontade de um sanduíche de peru, não esqueça de aquecer rapidamente o embutido para cuidar da sua saúde. Não deixe a Listeria estragar seus planos de almoço. Quem vai roubar o vaso sanitário de ouro? Em 2019, ocorreu um roubo surpreendente em um palácio na Grã-Bretanha, onde ladrões levaram um vaso sanitário totalmente funcional, feito de ouro, 18 quilates, chamado América. Esta obra de arte incomum, criada pelo artista italiano Maurizio Cattelan, foi exibida no Palácio de Blenheim, mostrando não apenas luxo, mas também uma declaração provocativa sobre a riqueza.
O vaso, avaliado em cerca de 4,8 milhões de libras, não era um item comum de banheiro. Era uma obra-prima que fazia os visitantes refletirem sobre a absurdidade do desperdício. Quando os ladrões invadiram, eles não apenas levaram um objeto estranho, eles roubaram um símbolo de luxo. Apesar de extensas investigações e do interesse público, as autoridades não conseguiram recuperar este trono de ouro até fevereiro de 2025. A audácia do crime e a estranheza do alvo fizeram muitos questionarem os motivos por trás de um roubo tão incomum. Seria um comentário sobre a sociedade moderna, obcecada por riqueza e status? Você já se perguntou por que os nomes na Islândia são tão únicos? A Islândia tem uma abordagem interessante para a nomeação, graças ao seu Comitê Oficial de Nomes. Ele foi criado para proteger a língua e a cultura islandesas e segue rigorosamente as regras gramaticais dos nomes. Se um nome não estiver de acordo com os padrões islandeses, ele pode ser rejeitado. Por exemplo, segundo os costumes tradicionais islandeses, as pessoas costumam ter nomes que refletem sua linhagem, como Jónsson para o filho de John, ou Jónsdóttir para a filha. Esse sistema permite criatividade dentro de regras específicas, incentivando nomes únicos que também contam uma história. Além disso, os pais frequentemente solicitam aprovação para nomes que não são comuns, para garantir que atendam a esses requisitos. Como resultado, apesar de algumas limitações, os islandeses podem expressar sua individualidade através dos nomes. Essa combinação única de tradições e modernidade faz dos nomes islandeses uma parte especial da cultura. Não é interessante como um nome simples pode carregar tanto significado? Explore a única praia verde do Havaí, em Papakolea. Este lugar incrível se destaca como uma das raras praias verdes do mundo. Sua cor vibrante é resultado de minerais vulcânicos, especialmente o olivina. A praia de Papakolea está localizada na Ilha Grande e fica escondida dentro de um cone vulcânico formado por uma antiga erupção. A mistura de rochas vulcânicas e olivina cria um contraste impressionante com as águas azuis do Oceano Pacífico. Imagine-se caminhando por essa costa incomum, onde a areia brilha com tons verdes. Uma visão que não se parece com uma praia comum. Para chegar a Papakolea, os visitantes frequentemente precisam enfrentar um caminho difícil, o que aumenta a emoção de descobrir algo especial. A praia é não apenas linda, mas também nos lembra da dinâmica geológica do Havaí e de sua rica história natural. No entanto, como é um lugar remoto, é importante respeitar a natureza, levando seu lixo e cuidando da fauna local. Você já sonhou em deitar na areia que brilha com faíscas verdes? Você não vai acreditar no que pode ser dito sobre os cactos. Mais de 95% de todas as espécies de cactos vivem nas Américas, e o México é o verdadeiro centro dessas plantas incríveis. Com suas formas características e capacidade de sobreviver em condições difíceis, os cactos se adaptaram perfeitamente ao clima quente e seco dos desertos. Desde os altos saguaro no deserto de Sonora até os pequenos cactos em forma de barril, cada espécie oferece uma visão única da criação da natureza. Os cactos desenvolveram características impressionantes, como caules grossos e suculentos para armazenar água, espinhos no lugar de folhas para minimizar a perda de umidade, e flores deslumbrantes que desabrocham em cores vibrantes para atrair polinizadores. Essa biodiversidade não só demonstra sua resistência, mas também destaca a rica ecologia de suas regiões nativas. Então, da próxima vez que você admirar essas plantas incomuns, lembre-se de sua incrível jornada e do papel que desempenham em seus ecossistemas. Qual é o seu cacto favorito? Acredite ou não, a formiga peluda dá uma picada dolorosa. Esse inseto curioso, conhecido cientificamente como Myrmecia pilosula, não é apenas bonitinho. Ele é encontrado principalmente no sul dos Ditas, Wixa, e tem uma aparência macia e peluda que pode enganar e fazer você pensar que é inofensivo, mas não se deixe enganar. A formiga peluda é famosa por sua picada extremamente dolorosa, o que a faz ser chamada de assassina de vacas em algumas regiões. Esse nome é um pouco exagerado. Ela não mata vacas literalmente, mas a intensidade da picada é realmente impressionante. Quando se sente ameaçada, a formiga peluda injeta um veneno que causa uma queimação intensa, frequentemente comparada à picada de uma abelha ou vespa, mas muito pior. Alguns dizem que a sensação é como um tiro, o que contribui para sua reputação assustadora. Suas cores vibrantes e textura peluda podem chamar sua atenção, mas é importante lembrar de manter distância.
Na próxima vez que você ver uma formiga assim, admire sua beleza de longe e pense 2 vezes antes de se aproximar demais. A Titleist se destacou no mercado de bolas de golfe desde a década de 1930, quando seu fundador percebeu que muitas bolas tinham núcleos desalinhados, afetando seu desempenho. Para resolver isso, ele se uniu a um engenheiro do MIT, combinando conhecimentos para criar uma nova bola, que era mais confiável e melhorava o jogo dos jogadores. Essa parceria deu início a uma revolução na tecnologia do golfe, levando ao lançamento do icônico modelo Pro V1 em 2000. O Pro V1 se tornou extremamente popular entre golfistas de todos os níveis, devido à sua distância e controle excepcionais. Hoje é considerado a bola de golfe mais bem-sucedida de todos os tempos. Cada partida de golfe com o Pro V1 reafirma as inovações e a precisão que a Titleist traz para o esporte. Portanto, da próxima vez que você estiver no campo, pense em como a Titleist transformou nossa maneira de jogar e apreciar o golfe. Você já se perguntou por que Margaret Dickinson escapou da forca? Em 1736, a trágica história de Margaret Dickinson chamou a atenção de muitos. Acusada de assassinar seu recém-nascido, ela enfrentou a pena máxima, a forca. No entanto, o destino lhe reservou uma reviravolta surpreendente. Após a execução, Margaret foi declarada morta e colocada em uma carroça para transporte. Surpreendentemente, ela voltou à vida, levantando questões sobre a justiça e as leis da época, devido a uma norma jurídica conhecida como dupla penalidade, que proíbe um novo julgamento pelo mesmo crime. Ela não poderia ser punida 2 vezes. Essa estranha reviravolta salvou sua vida e levou à sua libertação. O caso de Margaret destaca a complexidade das leis e da moral do século XVIII, fazendo-nos refletir sobre como as sociedades definem a justiça. Quantas outras histórias semelhantes escaparam da memória da história. Você vai se surpreender. Avós cozinham no Inoteca Maria. Este restaurante único em Nova York mudou a ideia tradicional de restaurantes ao contratar avós em vez de chefes convencionais. Todos os dias, uma das avós traz seu estilo especial para a cozinha, criando um menu variado que apresenta receitas familiares e sabores regionais da Itália. Além desse menu diário vibrante, os convidados podem desfrutar de uma parte fixa, com pratos italianos clássicos que agradam a todos. A ideia do Inoteca Maria surgiu do proprietário do restaurante, que queria recriar o calor e o aconchego da cozinha de sua avó, após perder todas as figuras maternas em sua vida. Este conceito tocante não só alimenta o corpo, mas também enche os convidados de nostalgia e senso de comunidade. Cada avó tem sua própria história e estilo, transformando cada refeição em uma emocionante aventura culinária. A experiência no Inoteca Maria não é apenas sobre comida, é uma celebração de tradições, família e amor que se reflete na cozinha caseira. Acredite ou não, as baleias azuis comem 50 milhões de calorias por dia. Esses magníficos seres, os maiores animais do planeta, consomem uma quantidade incrível de alimento para manter seus enormes tamanhos. Para se ter uma ideia, comer 50 milhões de calorias é como devorar cerca de 80 mil Big Macs todos os dias. Isso é muito mais do que um adulto médio precisa, que geralmente requer cerca de 2.000 calorias por dia. As baleias azuis se alimentam principalmente de pequenos crustáceos chamados krill, frequentemente engolindo grandes volumes de água cheia de suas presas. A cada gole, elas filtram o krill com suas barbatanas. Esse enorme consumo de calorias não só sustenta seus corpos gigantes, mas também fornece energia para longas migrações pelos oceanos. Então, da próxima vez que você estiver saboreando sua comida favorita, imagine quanto uma baleia azul precisa comer para se manter saudável e forte. Fato incrível sobre nosso DNA. Você sabia que os humanos compartilham cerca de 98,8% do seu DNA com os chimpanzés? Essa semelhança genética impressionante mostra o quão próximos estamos desses primatas incríveis, que são nossos parentes vivos mais próximos. Embora à primeira vista possamos parecer muito diferentes em nível celular, nossos corpos contêm esquemas genéticos surpreendentemente semelhantes. Esse DNA compartilhado influencia tudo, desde nossas características físicas até como nos comportamos e interagimos com o ambiente. Cientistas acreditam que essa ligação genética próxima existe há milhões de anos, desde que as duas espécies se separaram de um ancestral comum. Estudando os chimpanzés, os pesquisadores podem obter insights sobre o comportamento humano, doenças e evolução.
Por exemplo, entender por que os chimpanzés se comportam de certas maneiras ajuda os cientistas a aprender mais sobre nossas próprias estruturas sociais. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que os humanos são únicos, lembre-se, temos mais em comum com nossos primos chimpanzés do que podemos imaginar. Não é incrível? Adivinhe o que realmente causa essas risadas engraçadas nas sitcoms? Charles Douglas inventou um dispositivo genial chamado caixa de risadas, que se tornou o segredo de quase todas as trilhas sonoras de risadas nas sitcoms de TV. Imagine uma máquina com mais de 2 pés de altura, parecida com um órgão e trancada a 7 chaves. Esse dispositivo inovador permitia que Douglas criasse a risada perfeita para cada cena, intensificando o efeito cômico para milhões de espectadores. Ao controlar a caixa de risadas, ele podia gerar diferentes sons de risadas que combinavam perfeitamente com os diálogos do show. A caixa de risadas revolucionou a comédia na TV, fazendo com que os espectadores se sentissem ainda mais envolvidos e se divertissem. É incrível pensar que a invenção de uma única pessoa mudou a forma como percebemos o humor na tela. Na próxima vez que você assistir a sua sitcom favorita, lembre-se da caixa de risadas, que desempenha um papel enorme em tornar esses momentos ainda mais agradáveis. E se eu disser que temperos podem ser perigosos? Surpreendentemente, muitas especiarias populares escondem riscos, pois contêm altos níveis de metais pesados, como o chumbo e arsênio. Esses contaminantes geralmente vêm do solo onde são cultivados, do processo de produção ou do armazenamento inadequado. O preocupante é que não podemos confiar apenas em marcas, rótulos orgânicos ou até mesmo no país de origem para garantir a segurança. Testes mostram que algumas marcas conhecidas ainda contêm essas substâncias nocivas em quantidades que podem ameaçar a saúde. O consumo regular de temperos contaminados pode levar a sérios problemas de saúde, incluindo danos neurológicos e outras doenças crônicas. Então, o que podemos fazer? É importante comprar temperos de fornecedores confiáveis, escolher marcas que se preocupam com testes e ficar atento a qualquer aviso sobre contaminação. Sua saúde vale a pena. Difícil de acreditar, mas a violência no mundo está diminuindo. Apesar do que vemos frequentemente nas telas, estamos vivendo o período mais pacífico da história da humanidade. Inovações na gestão, educação e tecnologia tiveram um papel fundamental nessa transformação. Muitos países estabeleceram sistemas políticos estáveis, o que facilita a resolução de conflitos e a colaboração entre comunidades. Com a melhoria da educação, mais pessoas estão adquirindo o conhecimento necessário para construir sociedades pacíficas e buscar soluções em vez de disputas. Além disso, a tecnologia abriu novas oportunidades para comunicação e diplomacia, permitindo uma resposta mais rápida a conflitos e reduzindo a probabilidade de violência. Portanto, embora a mídia frequentemente destaque eventos negativos, é importante lembrar que, de maneira geral, nosso mundo está passando por mudanças positivas em direção a um futuro mais pacífico. Você já pensou na força dos 4P? Os 4P do marketing, produto, preço, promoção e praça, são princípios fundamentais que definem como as empresas vendem seus produtos. Esses conceitos foram desenvolvidos no final da década de 1940 e ajudam as empresas a identificar e alcançar seu público-alvo de forma eficaz. Produto é o que você oferece, seja um item físico, um serviço ou uma ideia. Preço diz respeito à definição do valor, buscando um equilíbrio entre lucro e atração de clientes. Promoção envolve as estratégias usadas para comunicar os benefícios do produto, como publicidade ou promoções. Por fim, praça refere-se aos canais de distribuição que tornam o produto acessível aos consumidores. Dominar esses 4 elementos permite que as empresas criem uma estratégia de marketing atraente e estabeleçam uma conexão significativa com os clientes. O que você acha que esses princípios influenciam suas marcas favoritas? Cafés com ouriços são uma diversão fofa em Tóquio. Imagine-se saboreando sua bebida favorita, enquanto pequenos ouriços passeiam ao seu redor. Nesses cafés únicos, os visitantes podem interagir com essas criaturas encantadoras e aprender muito sobre elas. Essa ideia divertida combina o amor do Japão por cafés temáticos com a oportunidade de conviver com animais em um ambiente seguro e amigável. Ao chegar, você pode acariciar os ouriços, observar como eles correm e até alimentá-los com petiscos especiais.
Cada café se preocupa em manter os ouriços em boas condições, garantindo um lar confortável e alimentação adequada. Os funcionários geralmente são bem informados sobre os animais e podem explicar o comportamento dos ouriços e as melhores formas de cuidar deles. Não é apenas uma chance de brincar, é também uma experiência educativa. Esses cafés se tornaram incrivelmente populares, atraindo moradores e turistas que desejam interagir com essas adoráveis criaturas. Portanto, se você estiver em Tóquio, não perca essa experiência única. Quem diria que seria possível desfrutar de café e ouriços ao mesmo tempo? Você pode se surpreender. Castle Bravo foi enorme. Em 1º de março de 1954, os Estados Unidos realizaram o teste nuclear Castle Bravo, que se tornou a maior explosão nuclear da história do Silekwoda. Com uma potência de 15 megatoneladas, essa explosão foi cerca de 1000 vezes mais forte que a bomba lançada sobre Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. A particularidade desse teste foi a reação inesperada com o lítio-7, que aumentou significativamente a potência da explosão. Inicialmente, os cientistas subestimaram quanta energia o lítio adicionaria à explosão. Como resultado, a nuvem em forma de cogumelo subiu a mais de 30 mil metros, deixando cientistas e consultores militares maravilhados. Esse teste não apenas mudou nossa compreensão das reações nucleares, mas também levantou sérias preocupações sobre as consequências da contaminação nuclear. Como uma explosão tão poderosa afetou as relações internacionais e a política nuclear posteriormente. Você sabia que as fezes dos wombats têm forma de cubos? Essa característica única ajuda esses animais marsupiais brincalhões a marcar seu território de forma eficaz. Diferente da maioria dos animais, os wombats produzem fezes em forma de cubos. Essa forma surpreendente não é apenas para enfeitar. O formato cúbico evita que as fezes rolem, permitindo que os wombats deixem suas marcas em lugares específicos. Cientistas estudaram esse fenômeno raro, admirando como a forma se forma no intestino dos wombats. Descobriu-se que há áreas no intestino com diferentes elasticidades, criando pressão que dá às fezes a forma cúbica. Imagine caminhar pelas florestas da Austrália e encontrar esses pequenos cubos duros. É um lembrete divertido de como a natureza pode ser surpreendente. Essas fezes em forma de cubo não só servem como marcas territoriais, mas também ajudam a espalhá-las por uma área maior, aumentando as chances de atrair parceiros potenciais. Na próxima vez que você pensar sobre o comportamento dos animais, lembre-se de que os wombats conseguiram aperfeiçoar a produção de fezes. Prepare-se para se surpreender com velas que queimam por mais de 100 horas. Algumas velas feitas de cera de alta qualidade podem queimar por um tempo impressionante e o recorde mundial ultrapassa 200 horas. Essas velas de longa duração não são apenas uma novidade, elas têm um valor significativo em diversos contextos culturais e práticos. Frequentemente usadas em cerimônias religiosas, simbolizam resistência e paciência, criando uma luz suave durante momentos de reflexão e adoração. Além de seu significado espiritual, essas velas brilham intensamente durante quedas de energia, proporcionando conforto e iluminação nos momentos mais necessários. O segredo está em seus materiais de alta qualidade e na habilidade de sua fabricação, garantindo uma queima uniforme e estável. Seja como um elemento central para uma ocasião especial ou uma fonte confiável de luz em situações de emergência, essas velas impressionantes unem beleza e funcionalidade. Não é incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão profundo? É verdade que formigas podem criar supercolônias. As surpreendentes formigas argentinas elevaram o trabalho em equipe a um novo nível, formando enormes supercolônias que se estendem por continentes. Essas estruturas incríveis são compostas por milhões de ninhos e bilhões de formigas individuais que trabalham juntas como um todo. Ao contrário das colônias comuns, que defendem seu território, as supercolônias podem ocupar vastos espaços, permitindo que dominem a paisagem. É como um enorme encontro de família, onde cada formiga sabe que pertence a um único grupo. Essa cooperação em comum permite que elas coletem alimentos de forma mais eficiente, se defendam de predadores e prosperem em diversas condições. A imensidão dessas supercolônias destaca a surpreendente organização social das formigas, provando que até criaturas minúsculas podem alcançar grandes resultados quando trabalham juntas. Como elas conseguem atingir esse nível de cooperação? Vamos revelar a verdade sobre a múmia do Museu Britânico.
Esta antiga figura, envolta em um luxuoso tecido real, tem intrigado historiadores por décadas. Enquanto muitas múmias podem ser identificadas, este homem sem nome continua sendo um mistério. Seus ricos tecidos funerários indicam que ele ocupava uma posição importante na sociedade do Antigo Egito, possivelmente como sacerdote ou membro da família real. No entanto, apesar de várias pesquisas e análises, seu nome e história de vida permanecem desconhecidos, gerando debates acalorados entre arqueólogos e egiptólogos. Alguns acreditam que ele poderia estar ligado a dinastias famosas, enquanto outros sugerem que ele era uma pessoa comum, honrada após a morte. O mistério dessa múmia mostra o quanto ainda precisamos descobrir sobre as civilizações antigas. Quem ele foi, quais segredos ele guarda. Cada nova descoberta nos aproxima da revelação de sua vida. Você pode se surpreender. As vendas de identificadores de chamadas dispararam. Após o lançamento do filme de terror Pânico no final dos anos 1990, os americanos começaram a se preocupar mais com sua segurança, o que resultou em um aumento significativo na popularidade dos dispositivos de identificação de chamadas. A trama assustadora do filme, que apresenta um assassino usando telefonemas para aterrorizar suas vítimas, deixou o público em estado de alerta. Em resposta, muitos correram para instalar sistemas de identificação de chamadas em suas casas, na esperança de saber quem estava do outro lado da linha antes de atender. Esse aumento nas vendas fez com que o número de dispositivos de identificação de chamadas triplicasse quase da noite para o dia, mostrando como um filme de terror pode influenciar o comportamento dos consumidores e gerar uma onda de medidas de autoproteção. O desejo por segurança moldou a tecnologia, ressaltando que, mesmo no cinema, o medo pode levar a mudanças reais. Você está curioso para saber como outros filmes influenciaram tendências? E se eu disser que a ASMR pode melhorar seu humor? A ASMR, ou Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano, é um fenômeno fascinante que muitas pessoas experimentam. É aquela sensação relaxante e agradável que você sente com sussurros suaves ou sons delicados de batidas. Você já percebeu como alguns sons do dia a dia, como batidas em vidro ou farfalhar de papel, podem trazer uma sensação profunda de calma? Esses sons tranquilizantes fazem maravilhas para quem quer reduzir o estresse ou melhorar o sono. A mágica do ASMR está em sua capacidade de evocar sentimentos de relaxamento e conforto, ajudando muitos a se acalmarem após um longo dia. As pessoas costumam buscar vídeos de ASMR na internet, onde você encontra de tudo, desde carinhos suaves até conversas tranquilas, tudo feito para criar esse estado de paz. Então, da próxima vez que você precisar de uma pausa do caos, considere mergulhar no mundo tranquilo do ASMR para se reenergizar. E se eu disser que as libélulas podem voar a 54 km/h? Esses insetos incríveis não são apenas bonitos, mas também têm algumas das melhores habilidades de voo do reino animal. Com 4 asas independentes, as libélulas conseguem fazer manobras impressionantes no ar, mudando de direção com facilidade. Imagine como elas flutuam, alterando velocidade e direção instantaneamente. Para uma libélula, isso é um dia normal. A estrutura única de suas asas permite que elas pairam no ar, voem para trás e até façam curvas rápidas para capturar presas em pleno voo. Ao contrário de muitos outros insetos, as libélulas conseguem acelerar rapidamente e atingir velocidades impressionantes de até 54 km/h, tornando-as caçadoras ágeis. Então, da próxima vez que você ver uma libélula, lembre-se de que não é apenas uma criatura frágil, é uma verdadeira especialista em aviação da natureza. Prepare-se para se surpreender com o Portal do Inferno. Este lugar incrível no Turcomenistão esconde um segredo flamejante, uma cratera de gás natural que queima há várias décadas. Conhecida como a Cratera de Gás de Darvaza, ela começou a queimar em 1971, quando geólogos acidentalmente incendiaram o gás durante perfurações. Eles tentaram conter o vazamento, mas tudo deu errado e surgiu uma cova de fogo. Para evitar a propagação do gás tóxico, decidiram deixá-lo queimar, esperando que se apagasse em algumas semanas. Mas não sabiam que as chamas continuariam a arder até hoje. Hoje, a cratera tem cerca de 70 metros de largura e brilha à noite como um forno, atraindo aventureiros e turistas curiosos de todo o mundo. A visão das chamas dançantes contra o fundo escuro do deserto é hipnotizante e assustadora, o que lhe rendeu o apelido de Portal do Inferno.
Com esta cova em chamas e uma história fascinante, este lugar único levanta questões sobre nossa relação com os recursos naturais e as consequências inesperadas de nossas ações. O que você acha desta maravilha flamejante? Você já se perguntou por que a espuma de sabão é branca? A razão para esse fenômeno interessante está na forma como a luz interage com as pequenas bolhas que se formam quando o sabão é misturado com água e ar. Quando você bate o sabão com água, cria uma massa espumosa cheia de bolhas microscópicas. Essas bolhas dispersam a luz, assim como nuvens ou neve fresca, fazendo com que a espuma pareça branca ou clara. Mesmo que seu sabão seja azul brilhante ou rosa intenso, a espuma em si parecerá quase igual. Isso acontece porque a estrutura fina da película de sabão não tem pigmento suficiente para mudar a cor geral da espuma. No entanto, se você olhar de perto para as películas de sabão muito finas, pode notar lindas cores do arco-íris dançando em sua superfície. Esse é um efeito bonito, causado pela interferência das ondas de luz, criando padrões coloridos quando visto de um ângulo certo. Então, da próxima vez que você ver espuma de sabão, lembre-se de que não são apenas bolhas comuns, é um espetáculo deslumbrante, resultado da magia da luz. Descubra o mistério do discurso perdido de Lincoln. Em 29 de maio de 1856, Abraham Lincoln fez um discurso fascinante na Convenção de Bloomington, agora conhecido como Discurso Perdido. Por que é chamado de perdido? Porque a audiência estava tão envolvida que os repórteres não conseguiram fazer anotações, deixando apenas fragmentos das poderosas ideias de Lincoln. Historiadores acreditam que esse discurso foi um momento crucial na luta contra a escravidão, mostrando o crescente compromisso de Lincoln com a abolição. Suas palavras apaixonadas ressoaram profundamente, influenciando o cenário político da época. Muitos especulam sobre quais argumentos ele apresentou, mas como o texto completo não foi preservado, o discurso se tornou uma parte intrigante da história. Esse mistério continua a despertar o interesse de quem quer entender a evolução das ideias de Lincoln e o impacto de sua retórica. O que fez seu discurso ser tão inesquecível que escapou da história? Você sabia que os ratos podem salvar vidas? Os ratos gigantes africanos são criaturas incríveis que desempenham um papel importante na detecção de minas e tuberculose. Esses animais inteligentes são treinados para identificar perigos e são leves o suficiente para andar sobre minas sem acioná-las. Essa habilidade única os torna essenciais em áreas onde as minas representam uma séria ameaça à população. Um dos ratos mais conhecidos, Magawa, ganhou atenção internacional por suas conquistas notáveis. Ele foi o primeiro rato a receber a medalha de ouro PDSA por bravura, limpando milhares de metros quadrados de terreno perigoso no Camboja, potencialmente salvando muitas vidas humanas. É surpreendente pensar que esses adoráveis ratos combinam seus instintos naturais com treinamento para ajudar a manter as pessoas seguras. Eles salvam vidas a cada passo cuidadoso, enquanto exibem orgulhosamente suas caudas peludas e focinhos curiosos. Então, da próxima vez que você pensar em ratos, lembre-se, eles não são apenas pragas, são heróis peludos que estão mudando o mundo para melhor. Você pode acreditar que os bebês amam umami? É surpreendente, mas o leite materno humano é rico em umami, aquele sabor que torna a comida tão deliciosa. Isso significa que desde o início da amamentação, os bebês começam a preferir esse sabor intenso. A presença de umami no leite materno mostra que nossas preferências de sabor se formam quando ainda somos muito jovens. Os bebês naturalmente se atraem por sabores salgados, o que pode influenciar seus hábitos alimentares futuros. Pense nisso. Se eles começam com o amor pelo umami, à medida que crescem, podem se interessar por alimentos como tomates maduros, queijo ou carne. Essa conexão precoce com os sabores formados durante a amamentação destaca a incrível relação entre nossas experiências com a comida e o que amamos mais tarde na vida. É um ótimo lembrete de como nossos primeiros sabores são poderosos. Então, da próxima vez que você ver um bebê experimentando uma nova comida, lembre-se de que o sabor umami pode ser seu primeiro amor. Todo domingo de Páscoa ortodoxa, na ilha de Chios, acontece uma tradição incrível que mistura fé e competição vibrante. Tudo começa à meia-noite, quando as igrejas de São Marcos e Panagia Eriá realizam uma emocionante batalha de fogos de artifício. Famílias locais fazem foguetes caseiros e os lançam umas contra as outras, criando um espetáculo de luz e cor. Este evento único enche o ar de emoção e alegria, enquanto os espectadores torcem por suas igrejas.
Embora os foguetes criem uma atmosfera festiva, a competição também desperta o espírito comunitário, unindo todos em torno de sua igreja e adicionando um elemento de rivalidade. Acredita-se que essa tradição simboliza a luta entre o bem e o mal, tornando-se uma parte importante da cultura da ilha. Os visitantes de Chios nessa época costumam ficar encantados com as festividades, tornando este evento imperdível para quem deseja mergulhar na riqueza dos costumes gregos. Você já testemunhou algo assim? Imagine que todas as manhãs você acorda junto com 9 milhões de outros. Esse número impressionante reflete uma vasta rede de vidas interconectadas que preenchem nosso planeta. A cada dia, quando o Sol nasce, cerca de 9 milhões de pessoas começam suas atividades, desde as movimentadas cidades até as tranquilas áreas rurais, cada uma com suas histórias e experiências únicas. Pense em quantas pessoas estão indo para o trabalho, estudantes indo para a escola, ou famílias tomando café da manhã juntas. Esse despertar diário forma uma mega cidade global, onde culturas se entrelaçam e vidas se cruzam. As ações de cada pessoa criam ondas que vão muito além de seu círculo imediato. Um chefe em Paris pode se inspirar em um prato de Tóquio, enquanto um cientista em Nairobi pode colaborar com engenheiros em São Francisco. Essa interconexão destaca como nossas ações diárias contribuem para um vibrante quadro da existência humana. Nossas experiências compartilhadas nos lembram que, não importa onde estejamos no mundo, todos fazemos parte de uma grande história. Então você já parou para pensar em como suas escolhas diárias afetam os outros ao redor do mundo? Por que a polícia da Islândia deixa armas em casa? Na Islândia, um país com paisagens incríveis e uma rica história, os policiais geralmente patrulham desarmados. Essa prática incomum está ligada ao baixíssimo índice de criminalidade do país. Com menos incidentes violentos, a necessidade de uma polícia armada quase não existe, permitindo que as autoridades se concentrem na interação com a comunidade, em vez de conflitos. Imagine passear por um bairro onde os policiais preferem ajudar uma criança a encontrar seu animal de estimação perdido do que enfrentar um criminoso perigoso. A ausência de armas ajudou a criar uma forte confiança entre a comunidade e a polícia, promovendo um ambiente onde a colaboração prospera. A ideia é que, ao manter a ordem dessa forma, a polícia pode construir relacionamentos positivos, o que pode ser mais eficaz na prevenção de crimes do que mostrar força. Portanto, se você algum dia estiver na Islândia, perceberá que a presença amigável da polícia é tão reconfortante quanto as vistas deslumbrantes, provando que a segurança não precisa sempre depender de armas. Não é surpreendente como diferentes abordagens na atuação policial podem refletir a cultura e os valores da sociedade. Acredite ou não, a Grã-Bretanha invadiu mais de 170 países. Esse fato impressionante destaca a enorme influência do imperialismo britânico ao longo da história. Da América à Ásia e África, o Império Britânico espalhou seu poder de forma ampla, muitas vezes usando a força militar. Essas invasões não foram apenas ações militares. Elas mudaram radicalmente sociedades, economias e culturas nos locais afetados. Muitos países conseguiram a independência mais tarde, mas as consequências do domínio britânico ainda são visíveis hoje. Por exemplo, o inglês se tornou uma língua franca global, e os sistemas jurídicos britânicos influenciaram as leis de muitos países. Alguns lembram do colonialismo britânico como algo que trouxe educação e infraestrutura, enquanto outros ressaltam a exploração e a destruição de culturas que o acompanharam. Esse legado complexo nos faz refletir: como podemos reconciliar com o passado enquanto construímos um futuro mais justo? Você já pensou por que o Brasil é um paraíso para as árvores? O Brasil abriga a maior quantidade de espécies de árvores do mundo, com mais de 8.700 tipos diferentes. Essa diversidade é incomparável, tornando as florestas amazônicas e outras florestas do país verdadeiros tesouros ecológicos. O mais impressionante é que cerca da metade dessas espécies é endêmica, ou seja, só existe no Brasil. Essa flora única sustenta muitos animais selvagens, oferecendo habitat para inúmeras aves, mamíferos e insetos. A importância dessas árvores vai além da beleza. Elas desempenham um papel fundamental na absorção de dióxido de carbono, na produção de oxigênio e na manutenção dos ecossistemas. Diante de ameaças como o desmatamento e as mudanças climáticas, é crucial proteger essas espécies valiosas e seus habitats. Portanto, da próxima vez que você admirar uma árvore,
Lembre-se de que ela pode ser um dos muitos tesouros únicos que fazem do Brasil um centro de biodiversidade. Descubra o fascinante mundo das geishas japonesas. Geishas não são apenas símbolos de beleza, elas são artistas altamente qualificadas no Japão, dedicadas à preservação das artes tradicionais. Ao longo dos séculos, elas se especializaram em várias disciplinas, como música, dança e arte da comunicação. Esse treinamento rigoroso muitas vezes dura anos, começando na juventude, quando as futuras geishas aprendem a tocar instrumentos como o shamisen, a dançar graciosamente e a dominar as sutilezas da etiqueta social. Sua aparência característica, que inclui maquiagem branca, kimonos coloridos e penteados elaborados, tem um profundo significado cultural. Geishas não são apenas entertainers. Elas criam experiências únicas para seus convidados, demonstrando elegância refinada e hospitalidade. Você já se perguntou como essas pessoas talentosas contribuem para o rico legado da cultura japonesa? Você vai se surpreender ao conhecer o Iron Cub 3. Desenvolvido por mentes brilhantes do Instituto Italiano de Tecnologia, o Iron Cub 3 é uma criação revolucionária no mundo da robótica. Com 6 pés e 3 polegadas de altura, este robô humanoide não é apenas uma atração. Ele vem equipado com tecnologias avançadas de propulsão que permitem que ele voe. Imagine um robô que pode abrir portas ou até mesmo salvar pessoas em situações de emergência. O Iron Cub 3 é capaz de fazer ambas as coisas. Esta incrível máquina representa um grande avanço na robótica móvel, especialmente para tarefas complexas que exigem agilidade e inteligência. À medida que a tecnologia robótica avança, máquinas como o Iron Cub 3 podem transformar operações de resgate, resposta a desastres e muito mais. Quais outras tarefas incríveis esses robôs poderão nos ajudar a realizar no futuro? Acredite ou não, mas alienígenas podem ter deixado artefatos na Terra. A teoria dos artefatos alienígenas sugere que restos de tecnologia extraterrestre podem estar escondidos ao nosso redor. Essa ideia fascinante propõe que seres de outros planetas podem ter visitado nosso mundo e deixado provas de sua existência. Entusiastas apontam para estranhos objetos metálicos encontrados em locais remotos e estruturas subaquáticas misteriosas, que alguns acreditam serem restos de naves espaciais ou tecnologias alienígenas. Essas afirmações despertam curiosidade e debate, levando cientistas e pesquisadores a investigar essas anomalias. Embora muitas dessas descobertas possam ser explicadas por fenômenos naturais ou atividades humanas, a tentação de encontrar um pedaço da história alienígena é difícil de ignorar. Enquanto continuamos a explorar nosso planeta e além, quem sabe o que podemos descobrir? Talvez não estejamos sozinhos no universo, afinal. Você já pensou em como a vida molda a grande literatura? Ralph Ellison, o renomado autor de O Homem Invisível, viveu uma vida cheia de experiências diversas que impactaram profundamente sua obra. Ao criar este romance icônico, ele não ficou apenas sentado em um escritório confortável. Ele conciliou vários empregos, incluindo garçom e trompetista de jazz. Essas funções lhe deram acesso a muitas pessoas e histórias, enriquecendo sua compreensão da natureza humana. A atmosfera vibrante dos clubes de jazz e as dificuldades do dia a dia se refletiram em sua prosa, oferecendo aos leitores uma visão vívida da luta dos afro-americanos no século XX. O ritmo do jazz, com sua improvisação e profundidade emocional, também influenciou seu estilo de narrativa. A habilidade de Ellison de entrelaçar suas experiências de vida com a arte demonstra a profunda conexão entre a vivência pessoal e a narrativa. E você, como acha que suas próprias experiências moldam sua perspectiva? Você já se perguntou por que o espaço é silencioso? Nos vastos espaços do cosmos, não há som. Esse fato surpreendente se explica pela natureza do som. As ondas sonoras precisam de um meio, como ar, água ou sólidos, para se propagar. No vácuo, como no espaço aberto, não há ar ou materiais que possam transmitir essas vibrações, resultando em total silêncio. Muitos filmes de ficção científica retratam batalhas épicas no espaço com motores rugindo e explosões, mas, na verdade, esses confrontos seriam completamente silenciosos. Imagine astronautas flutuando nesse vazio silencioso. Eles não ouviriam nada, mesmo que sua nave estivesse em apuros. O universo, embora cheio de fenômenos incríveis, não produz os sons que muitas vezes consideramos normais na Terra.
Em vez disso, cientistas experientes usam sensores e equipamentos modernos para captar as vibrações dos corpos celestes e transformá-las em dados que podemos entender. Esse silêncio único pode ser inquietante, mas é uma parte fundamental do que torna o espaço tão misterioso e fascinante. Então, da próxima vez que você assistir a um filme espacial, lembre-se, quando se trata de som, é tudo ficção. Por que as rainhas das formigas vivem tanto tempo? As rainhas das formigas, o coração de suas colônias, podem viver impressionantes 30 anos. Essa longa vida é fundamental para a sobrevivência e expansão das formigueiros, diferente das formigas operárias, que vivem apenas alguns meses ou poucos anos. As rainhas dedicam suas vidas a pôr ovos. Uma rainha pode gerar milhares de descendentes, garantindo a força e a vitalidade da colônia. Enquanto ela coloca ovos, a rainha não só aumenta o número de sua colônia, mas também ajuda a manter sua estrutura social vital. Enquanto as formigas operárias buscam alimento e cuidam das larvas, a longa vida da rainha proporciona estabilidade à colônia. Essa durabilidade ajuda os formigueiros a lidar com mudanças no ambiente, promovendo resistência mesmo em tempos difíceis. É surpreendente como um ser tão pequeno pode ter um impacto tão grande em toda uma comunidade, não é? Compreender o papel e a longevidade da rainha revela um mundo de insights sobre a sociedade das formigas e suas incríveis habilidades organizacionais. É verdade que agora os cães têm carrinhos caros? Em 2023, na Coreia do Sul, houve uma tendência surpreendente. Venderam-se mais carrinhos para cães do que para crianças. Isso mostra o quanto nossos amigos peludos se tornaram importantes em nossas vidas diárias. Os sul-coreanos estão cada vez mais tratando seus animais de estimação como membros da família, investindo em acessórios estilosos e conforto para eles. O aumento nas vendas de carrinhos para cães reflete mudanças culturais mais amplas, onde os pets se tornam não apenas companheiros, mas parte da vida social, acompanhando seus donos em parques, cafés e até nas compras. Muitos donos de cães se orgulham de mimar seus pets, buscando proporcionar a melhor qualidade de vida. Essa tendência pode estar relacionada ao aumento do número de donos de animais de estimação nas cidades, onde soluções práticas para pets são muito procuradas. À medida que o estilo de vida das pessoas muda, nossa compreensão do que significa ser um dono de animal de estimação também se transforma. E você, o que acha? Os carrinhos para pets são um sinal de luxo ou apenas uma questão de bom senso? Você sabia sobre os hábitos dos atores do filme Planeta dos Macacos? Durante as gravações deste filme icônico de 1967, os atores demonstraram um comportamento interessante, semelhante ao método de atuação. Em vez de se comunicarem livremente, eles começaram a se separar por grupos, criando uma atmosfera curiosa no set. Os atores que interpretavam os macacos se reuniam para almoçar, compartilhando suas impressões e se imergindo em seus papéis. Enquanto isso, os atores humanos preferiam sentar separados de seus colegas primatas, destacando a hierarquia social que refletia temas de evolução e divisão social. Essa dinâmica única não apenas enriqueceu suas performances, mas também mostrou a dedicação dos atores em se aprofundar em seus personagens. É surpreendente como um filme sobre a inteligência dos macacos e a tolice humana criou uma atmosfera tão reflexiva entre seus criadores. Essa escolha destaca até onde os atores vão para dar vida a seus personagens e levanta questões sobre como os papéis podem influenciar as interações pessoais. O que você acha disso no contexto da atuação e seu impacto nas relações reais? O Teatro Único está localizado na fronteira entre os Katupax-Y e o Canadá. É um lugar interessante que tem um palco nos Estados Unidos, enquanto a maior parte do público está no Canadá. Imagine aproveitar uma apresentação ao vivo enquanto está em dois países ao mesmo tempo. Esse teatro, situado em uma pequena cidade fronteiriça, cria uma atmosfera especial, onde canadenses e americanos podem compartilhar a alegria do teatro, apesar de algumas dificuldades. Por exemplo, o teatro precisa lidar com questões complexas relacionadas à alfândega e às regras de fronteira, para que todos os espectadores possam aproveitar o show sem problemas. A ideia de um teatro que une pessoas de diferentes países é emocionante e provoca discussões sobre cultura e criatividade. Seja um musical, uma peça ou uma comédia, esse lugar especial nos lembra constantemente de como a arte pode ultrapassar fronteiras. Essa experiência é única e deve estar na lista de lugares a visitar para os amantes do teatro. Você já pensou em assistir a um show enquanto está em dois países ao mesmo tempo?
Por que a Grande Muralha da China não conseguiu deter os invasores? A Grande Muralha, uma impressionante obra de engenharia, foi construída principalmente para proteger contra ameaças, como os mongóis. Com mais de 13 mil milhas de extensão, tornou-se um símbolo de força e resistência. No entanto, apesar de seu tamanho colossal e design impressionante, a muralha não atendeu às expectativas. Os mongóis encontravam maneiras engenhosas de contornar esse monumento, usando estratégias como suborno e infiltração. Em alguns casos, eles simplesmente contornavam a muralha em locais remotos. Isso destaca uma lição interessante sobre defesas históricas. Até mesmo as paredes mais poderosas podem ser superadas. A Grande Muralha agora serve como um forte lembrete das ambições humanas, mas também como um testemunho das dificuldades de proteção em um mundo onde inovações e adaptabilidade frequentemente superam até as estruturas mais robustas. Os bobos da corte realmente falavam livremente com os reis. Os bobos medievais não eram apenas entertainers, eram satiristas habilidosos, com uma capacidade única de dizer verdades desconfortáveis. Enquanto todos temiam a ira do rei, os bobos podiam usar o humor para comentar abertamente sobre as decisões reais e o comportamento da corte. Eles combinavam histórias com sarcasmo, permitindo criticar as ações de seus governantes sem grandes consequências. Imagine um bobo em um traje colorido, malabarizando e fazendo acrobacias, enquanto aponta as falhas na administração do reino. Essa liberdade incomum os tornou importantes para o debate público, ajudando a avaliar o sentimento do povo e dando voz às queixas comuns. Em suas apresentações, eles se tornavam os olhos e ouvidos do monarca, usando o riso para chamar a atenção para problemas que precisavam de solução. Que papel fascinante eles desempenharam na formação da história. Difícil de acreditar, mas decorar a árvore de Natal é uma competição. Em 2013, Sharon Huantu estabeleceu um incrível recorde de decoração mais rápida de uma árvore de Natal em Essex, Reino Unido, completando em apenas 36,89 segundos. Imagine a pressa para pendurar as fitas, luzes e enfeites enquanto tenta fazer a árvore ficar linda. Esse feito impressionante destaca o espírito competitivo que envolve as tradições festivas. Decorar árvores de Natal se transformou de uma simples atividade familiar em uma arte competitiva, com concursos e exposições, mostrando designs incríveis e temas originais. Os participantes se esforçam ao máximo, usando truques criativos e enfeites únicos para impressionar os jurados, provando que o clima festivo pode se misturar com uma competição amigável. Então, quem vai aceitar esse desafio no próximo Natal e tentar quebrar o recorde da Sharon? Vamos ver o que a criatividade e a velocidade podem trazer para nossas celebrações festivas. A erupção do Krakatoa chocou o mundo em 1883. Este evento vulcânico ficou famoso por sua incrível intensidade sonora, que era capaz de romper os tímpanos das pessoas a até 40 milhas de distância. Imagine estar tão perto da explosão, com um som que era não apenas ensurdecedor, mas também perigoso. Não foram apenas os moradores locais que sentiram seu impacto. A erupção foi ouvida em todo o mundo. Relatos indicam que pessoas a mais de 3 mil milhas de distância podiam ouvir esse rugido poderoso, tornando-o um dos sons mais altos da história. Essa erupção aterrorizante não trouxe apenas barulho, também causou enormes tsunamis e mudanças climáticas significativas por muitos anos. As perturbações atmosféricas criaram um fenômeno conhecido como inverno vulcânico, que resultou na queda das temperaturas globais. As consequências do Krakatoa inspiraram artistas e escritores, cativando a imaginação de muitos. Seu legado nos lembra do poder da natureza e de eventos extraordinários que podem mudar nosso planeta. Pronto para saber mais sobre esses fenômenos naturais impressionantes? Você sabia que a Jelly Belly faz um doce de gelatina que tem o gosto de vômito? Esse sabor inusitado é feito com os mesmos compostos químicos do vômito real e é surpreendentemente popular entre os amantes de comidas exóticas. Chamado de vômito, essa gelatina única desafia os lanches comuns. Embora a maioria das pessoas possa se afastar ao pensar nesse sabor, muitos aventureiros adoram experimentá-lo, testando suas papilas gustativas e desafiando amigos a prová-lo. Não é apenas um lanche, é uma experiência completa. A ideia de criar sabores tão inusitados é provocar reações divertidas e inesperadas em festas e eventos. Então, se você quer apimentar seu próximo encontro, considere adicionar uma embalagem dessas gomas excêntricas ao seu cardápio. Quem sabe quais reações engraçadas você poderá ver. Acredite ou não, polvos põem ovos como galinhas.
Esses seres incríveis são ovíparos, o que significa que produzem ovos dos quais nascem pequenos polvos. Esse processo é muito diferente de como nós, humanos, damos à luz crianças já formadas. Os polvos geralmente põem milhares de ovos de uma só vez, muitas vezes em belos ninhos protetores. A mãe então cuida desses ovos com muito cuidado, não come e não os abandona até que eles eclodam, mostrando uma devoção incrível. Por outro lado, algumas cobras, como as cascavéis, têm uma abordagem única chamada ovoviviparidade. Elas põem ovos que se desenvolvem dentro de seus corpos, e os filhotes eclodem permanecendo dentro antes de nascerem vivos. Cada uma dessas estratégias reprodutivas destaca a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Não é surpreendente como diferentes espécies evoluíram para criar nova vida? Descubra os pôneis selvagens na ilha de Assateague. Este lugar mágico localizado na costa de Maryland é famoso por seus pôneis que vagam livremente pelas praias de areia e pântanos verdes. Acredita-se que esses cavalos enérgicos são descendentes de animais que sobreviveram a naufrágios e, ao longo dos séculos, se adaptaram à vida na ilha. Os pôneis se tornaram um símbolo da beleza rústica da costa de Maryland e uma atração principal para os turistas que vêm ver essas criaturas majestosas em seu habitat natural. As pessoas costumam levar câmeras para capturar fotos incríveis, e os amantes da natureza podem aproveitar as trilhas que oferecem vistas deslumbrantes, tanto dos pôneis quanto das paisagens pitorescas. Observar esses cavalos caminhando pela praia é uma experiência verdadeiramente inesquecível, tornando a ilha de Assateague um destino imperdível para quem explora a região. Não é incrível como esses pôneis resistentes sobreviveram nesta linda ilha? E se eu te disser que o aipo queima mais calorias do que contém? Este vegetal crocante não é apenas um lanche, é um alimento com calorias negativas. O aipo é composto por cerca de 95% de água, o que o torna muito baixo em calorias. Apenas 16 calorias em uma xícara cheia. No entanto, o processo de digestão do aipo exige mais energia do que as calorias que ele fornece. Na verdade, seu corpo precisa de até 20 calorias apenas para processar uma xícara de aipo cru. Isso significa que comer aipo pode ajudar a queimar mais energia do que você consome, o que atrai os amantes da saúde e aqueles que estão de olho no peso. É perfeito para um lanche enquanto assiste a um filme, ou como parte de uma salada colorida, rica em fibras e nutrientes. Além disso, é uma excelente fonte de antioxidantes e vitaminas. Então, da próxima vez que você saborear esse talo crocante, lembre-se de que pode estar ajudando seu corpo a queimar calorias. Legal, não é? Você ouviu falar dos tesouros do galeão afundado? Imagine um enorme galeão espanhol, o San José, que afundou em 1708 na costa da Colômbia, carregando uma fortuna em ouro, prata e pedras preciosas. Hoje, especialistas acreditam que esses tesouros perdidos podem valer incríveis 20 bilhões de dólares. Essa riqueza atraiu não apenas caçadores de tesouros, mas também vários países, incluindo Colômbia, Espanha, Bolívia e Estados Unidos, todos em busca de sua parte. Esse tesouro inspirou muitas histórias de aventuras, ganância e mistérios, já que a localização exata do naufrágio permaneceu oculta por séculos. Em 2015, exploradores submarinos finalmente encontraram o San José, reacendendo o interesse por esse naufrágio histórico. Enquanto as negociações sobre os direitos aos tesouros acontecem, a atração por essas riquezas submersas continua a fascinar nossa imaginação. Quais segredos o San José esconde, e será que algum dia conseguiremos recuperar os tesouros? Escultor passou 25 dias criando um incrível Venom. Isso pode te surpreender. Um talentoso artista dedicou quase um mês ao trabalho manual, esculpindo uma impressionante figura do Venom em belo madeira vermelha. O resultado não é apenas uma estátua, é uma obra fascinante que captura cada detalhe do personagem, mostrando um incrível domínio e execução artística. O trabalho em conjunto com seu irmão ajudou a tornar este projeto realidade, permitindo que unissem suas habilidades e ideias. Juntos, eles se concentraram em dar vida à estátua, desde a expressão carrancuda do Venom até a textura de seu icônico traje simbiótico. Esse processo exigiu foco e mão firme, provando que a grande arte requer tempo e dedicação. A escultura final é um testemunho de seu esforço e uma celebração de um dos anti-heróis mais amados da Marvel.
Fãs de quadrinhos e arte podem apreciar o empenho colocado na criação dessa impressionante imagem, que nos convida a admirar a combinação de criatividade e habilidade. O que você acha dessa incrível escultura do Venom? Aqui está um fato surpreendente sobre Kaliningrado. Kaliningrado é um interessante enclave russo, situado entre a Polônia e a Lituânia. Diferente da maioria das regiões da Rússia, não está conectado ao território principal, o que lhe confere uma atmosfera e cultura únicas, misturando influências russas e europeias. Este pequeno pedaço de terra é rico em história e é conhecido por suas belas paisagens, com praias de areia ao longo do Mar Báltico e uma arquitetura impressionante dos tempos em que era a cidade alemã de Königsberg. A mistura de culturas é evidente na culinária local, na língua e nas tradições. Os habitantes celebram tanto festas russas quanto festivais europeus, tornando este lugar vibrante e diversificado para se viver. Além disso, Kaliningrado é um porto importante, desempenhando um papel fundamental no comércio. É interessante pensar em como a separação do restante da Rússia molda a identidade de seus habitantes. Você consegue imaginar como é viver em um lugar onde dois mundos se encontram? É verdade que a aurora boreal é mágica? A aurora boreal, frequentemente chamada de aurora, cria um dos espetáculos mais impressionantes da Terra. Esses fenômenos incríveis ocorrem quando partículas carregadas do Sol colidem com os gases da nossa atmosfera, gerando cores vibrantes que dançam e brilham no céu. Imagine estar sob um céu noturno escuro e ver cores verdes, rosas e roxas se movendo como ondas. Essa maravilha natural acontece principalmente perto dos polos, onde o campo magnético é mais forte, direcionando as partículas solares para baixo. O processo começa com o vento solar, um fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol. Quando essas partículas colidem com moléculas de oxigênio e nitrogênio na nossa atmosfera, elas transferem energia, que vemos como luz. Cada cor indica o tipo de gás. O oxigênio produz verde e vermelho, enquanto o nitrogênio pode criar azul ou roxo. Na próxima vez que você olhar para cima, não gostaria de ver esse deslumbrante espetáculo cósmico? Vamos descobrir a verdade sobre o Dia de São Patrício. Essa festa vibrante é celebrada todo ano, no dia 17 de março, em homenagem a São Patrício, o querido padroeiro da Irlanda. A ele é atribuído o mérito de ter trazido o cristianismo para a Irlanda, e ele é famoso por usar o trevo para explicar a Santíssima Trindade. Hoje, pessoas ao redor do mundo comemoram esse dia com desfiles, música e, claro, roupas verdes brilhantes. Você pode ver pessoas usando chapéus verdes estilosos e meias festivas todas animadas. Grandes cidades como Dublin e Nova York realizam desfiles espetaculares, mostrando danças irlandesas tradicionais, música e orgulho cultural. Curiosamente, a cor verde simboliza a primavera e o renascimento na cultura irlandesa, tornando-a uma escolha apropriada. Embora muitos desfrutem de uma pinte de Guinness, o tradicional stout irlandês, a celebração se tornou uma festa mais ampla da cultura irlandesa para todos. Não importa se você é irlandês ou não, é um momento de confraternização, alegria e talvez um pouco de travessura. Então, se você está procurando uma maneira divertida de mergulhar na cultura, o Dia de São Patrício é a ocasião perfeita. E se eu disser que o frio pode melhorar o humor? O choque das baixas temperaturas, especialmente a terapia do frio, pode revitalizar o corpo e a mente, criando uma sensação de bem-estar inigualável. Muitas pessoas estão adotando essa prática revigorante, frequentemente chamada de terapia do frio ou crioterapia. A exposição breve ao frio estimula a produção de endorfinas, os hormônios da felicidade, que melhoram o humor. Essa prática não só ajuda a reduzir o estresse, mas também aumenta a energia e melhora a concentração. Atletas já usam banhos de gelo para acelerar a recuperação, e agora pessoas comuns também estão fazendo isso em busca de benefícios. Imagine entrar em uma piscina fria, sabendo que isso vai te dar energia e uma visão mais positiva do dia que vem. Não vale a pena tentar? É difícil de acreditar, mas a fibra óptica realmente está mudando a nossa comunicação. As fibras ópticas são fios finos de vidro ou plástico que transmitem dados na forma de impulsos de luz, transformando a maneira como nos comunicamos pelo mundo. Essa tecnologia funciona graças a um processo incrível chamado reflexão interna total, onde a luz ricocheteia nas paredes internas das fibras, permitindo que ela viaje longas distâncias a uma velocidade impressionante.
Imagine assistir ao seu programa favorito ou conversar com um amigo do outro lado do mundo. Tudo isso graças à fibra óptica. Essa tecnologia não é apenas para internet e televisão em casa. Ela também desempenha um papel importante na visualização médica, ajudando os médicos a obter imagens claras e detalhadas para diagnósticos. Com perdas mínimas de sinal e redução de interferências eletromagnéticas, a fibra óptica oferece uma comunicação digital mais rápida e confiável do que nunca. Não é empolgante pensar em como esses fios minúsculos alimentam o nosso mundo moderno? E se eu te contar sobre a fortuna do imperador Samusa? Samusa, o imperador de Mali, na África Ocidental, é considerado o homem mais rico da história. Sua riqueza era tão imensa que, ao viajar pelas cidades, ele podia literalmente abalar a economia local. Imagine o impacto de tamanha fortuna. Suas caravanas de ouro espalhavam dinheiro pelo chão, causando inflação por onde passava. Historiadores acreditam que, se sua fortuna fosse convertida para os padrões atuais, superaria a riqueza de qualquer bilionário moderno. Sua famosa peregrinação a Meca em 1324 ainda é discutida, não apenas por seu significado religioso, mas também pela forma como ele exibiu sua riqueza. A história de Samusa não destaca apenas sua riqueza pessoal. Ela reflete as relações de poder de sua época e os incríveis recursos que existiam na África, muito antes da economia moderna. Não é impressionante como a riqueza de uma única pessoa pode mudar a vida de muitos? Você sabia que drones podem podar árvores com segurança? Em 18 de janeiro de 2024, um drone certificado filmou um piloto usando uma serra aérea para podar árvores perto de linhas de transmissão. Essa cena impressionante mostrou as incríveis capacidades dos drones ao lidar com galhos que podem ser perigosos. Com as novas tecnologias, drones equipados com serras especializadas permitem que operadores mantenham as linhas de transmissão sem os riscos associados aos métodos tradicionais, como escalar escadas ou usar maquinário pesado. O drone paira no ar, proporcionando uma visão de cima e controle preciso ao podar galhos que podem cair e causar interrupções. Esse método não só aumenta a eficiência e a segurança, mas também reduz o impacto ambiental, já que menos máquinas são necessárias no solo. Essa abordagem inovadora abre novas possibilidades para um cuidado mais eficaz das árvores, tornando nossas linhas de transmissão mais seguras para todos. Pronto para ver como os drones estão mudando o nosso mundo? Proteger sua comida com dicas de embalagem contra ursos é uma maneira inteligente que os turistas usam para manter seus alimentos longe de ursos curiosos durante aventuras na natureza. Pendurar sacos de comida altos entre as árvores ajuda a reduzir o risco de atrair esses grandes animais para o acampamento. Essa prática é muito importante, pois o incrível olfato dos ursos pode atraí-los a quilômetros de distância, e um encontro inesperado com um urso é algo que ninguém deseja. Embalar a comida corretamente não só protege seus alimentos, mas também ajuda a proteger os ursos, evitando que eles associem os humanos a uma fonte fácil de comida. Para embalar sua comida de forma eficaz, use um saco resistente. Pendure-o a pelo menos 3 metros do chão e certifique-se de que esteja longe do tronco da árvore. Isso dificulta bastante o acesso dos ursos. Lembre-se de que turistas responsáveis desempenham um papel fundamental em manter um ambiente seguro, tanto para si quanto para a vida selvagem. Portanto, na próxima vez que você for acampar, não se esqueça de embalar seus lanches contra ursos. É difícil de acreditar, mas a vida prospera na Fossa das Marianas, o lugar mais profundo da Terra, onde a pressão é mais de 1000 vezes maior do que a pressão ao nível do mar. Imagine o peso de 50 grandes aviões pressionando sobre você. É esse peso que esses organismos enfrentam todos os dias. Apesar das condições extremas, a vida encontra maneiras de existir em formas surpreendentes. Cientistas descobriram seres como amebas, gigantes e estranhas espécies de camarões que se adaptaram a esse mundo subaquático. A incrível resistência desses organismos desafia nossa compreensão sobre a vida e mostra que, mesmo nas condições mais severas, a vida pode não apenas sobreviver, mas também prosperar. Estudar esses habitantes das profundezas do mar pode nos dar pistas sobre como a vida pode existir em outros planetas, tornando a Fossa das Marianas não apenas uma maravilha natural do nosso planeta, mas também a chave para desvendar os mistérios da vida além da Terra. O que mais podemos aprender desse abismo profundo? Poucos sabem, mas a Pedra de Roseta mudou a história.
Este incrível artefato do Antigo Egito teve um papel fundamental na decifração dos hieróglifos egípcios, que por séculos desafiaram os estudiosos. A pedra foi encontrada em 1799 por soldados franceses, em Roseta, Egito, e nela está gravado um decreto do faraó Ptolomeu Xinti. Curiosamente, o decreto está escrito em 3 idiomas, hieróglifos egípcios, demótico e grego antigo. Esta inscrição trilíngue se tornou a chave para entender a linguagem perdida dos hieróglifos, pois os estudiosos podiam comparar o grego, que já conheciam, com os outros 2 sistemas de escrita. A decifração foi principalmente realizada por Jean-François Champollion na década de 1820, que revelou os segredos dos símbolos hieroglíficos. Graças à Pedra de Roseta, agora temos acesso a um rico conhecimento sobre a cultura, a história e as crenças do Antigo Egito. Este artefato incrível não só representa um avanço na linguística, mas também nos permite vislumbrar uma civilização que floresceu há milhares de anos. Que outros mistérios do passado podem estar escondidos em artefatos, aguardando sua descoberta? Qual foi a razão da incrível campanha da AOL com CDs? No auge de sua popularidade, a AOL se tornou uma marca conhecida, em parte devido à sua ousada estratégia de marketing com CDs. Na verdade, cerca de 50% de todos os CDs produzidos no mundo tinham o logotipo da AOL. A empresa lançou uma grande campanha de distribuição, que custou bilhões de dólares, garantindo que milhões de pessoas recebessem CDs da AOL em suas caixas de correio. Esses CDs frequentemente continham assinaturas de teste, permitindo que novatos se conectassem facilmente ao mundo da internet. A campanha foi tão bem sucedida que não apenas apresentou muitas pessoas à comunicação online e ao compartilhamento de informações, mas também mudou a forma como as pessoas acessavam a internet no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Imagine receber um CD brilhante da AOL pelo correio. Era como um ingresso para um novo mundo. Essa tática genial transformou nossa visão sobre marketing, mostrando que às vezes, distribuir algo pode levar a um enorme crescimento. Então, como essa estratégia realmente impactou o uso da internet naquela época e agora? Difícil de acreditar, mas não há McDonald's na Antártica. Este continente gelado é o único lugar na Terra onde você não encontra essa famosa rede de fast food. A razão? Suas condições extremas. A temperatura frequentemente cai abaixo de 0, e ventos fortes sopram pela paisagem, tornando a Antártica inadequada para restaurantes. Esta terra inóspita é habitada principalmente por pesquisadores que vivem em acampamentos temporários, então não há moradores ou turistas suficientes para sustentar um McDonald's. Em vez disso, a natureza intocada da Antártica é um tesouro para cientistas e exploradores. Desde majestosos icebergs até uma fauna diversificada, como pinguins e focas, a Antártica é famosa por sua beleza preservada e importância ecológica. Enquanto o resto do mundo desfruta de um Big Mac, a Antártica permanece uma parte única e intocada do nosso planeta, mostrando a natureza em sua forma mais bruta. Não é incrível como um continente pode ser tão isolado, mas ao mesmo tempo tão importante para entendermos nosso meio ambiente? Prepare-se para o momento revolucionário do Pumba. Quando a Disney criou o Pumba, o adorável javali de O Rei Leão, eles deram um passo ousado em um território desconhecido. Pumba não só trazia risadas com seu jeito peculiar, mas também se tornou o primeiro personagem da Disney a soltar gases na tela. Esse momento inesperado quebrou as normas tradicionais dos filmes de animação, onde esse tipo de humor era considerado muito grosseiro. Em vez disso, ele trouxe sinceridade e proximidade aos personagens, mostrando que eles podem ser engraçados e imperfeitos, assim como nós. O icônico Pum do Pumba não é apenas uma piada, é um reflexo do espírito despreocupado que define o Rei Leão. Ao aceitar essa bobagem, a Disney estabeleceu um precedente para representações mais realistas e cômicas em filmes de animação. Quem diria que um pouco de gás poderia deixar uma marca tão grande no mundo da animação? Por que a síndrome de Anton gera confusão? A síndrome de Anton é uma condição surpreendente e confusa, onde as pessoas ficam completamente cegas, mas não percebem sua cegueira. Isso acontece devido a uma falha no processamento das informações visuais no cérebro. Quando os olhos não enviam mais sinais claros, o cérebro compensa criando imagens visuais falsas, enganando a pessoa e fazendo-a acreditar que ainda pode ver. Imagine caminhar com confiança enquanto seus olhos estão bem fechados.
Essa situação estranha mostra o quão poderoso é o cérebro e como ele pode criar a realidade com base em suas próprias percepções. Pacientes com a síndrome de Anton podem descrever cenas vívidas que na verdade não existem, levando à confusão tanto para eles quanto para seus familiares. Compreender essa condição destaca as complexas relações entre percepção e realidade, levantando questões sobre o quanto realmente confiamos em nossos sentidos para nos orientar no mundo. Prepare-se para se surpreender com o incrível comprimento do nosso DNA. Se você pudesse esticar todo o DNA do seu corpo, ele alcançaria impressionantes 150 bilhões de quilômetros. Isso é suficiente para ir e voltar ao Sol mais de 600 vezes. Essa conquista impressionante é possível porque cada célula humana contém cerca de 2 metros de DNA. Agora, imagine que você tem trilhões de células cheias desse longo material genético. É incrível pensar em quanto DNA realmente temos. Dentro de nossas células, o DNA está compactamente enrolado em um núcleo que é menor que 1 micrômetro de largura, para caber confortavelmente em sua pequena casa. Essa embalagem inteligente ajuda a manter nosso plano genético seguro e organizado. O DNA carrega as instruções necessárias para o crescimento, desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. É por isso que você pode ter os cabelos cacheados da sua avó ou os olhos azuis do seu pai. Compreender nosso DNA não apenas destaca nossa individualidade como seres humanos, mas também nos conecta a uma história mais ampla da vida na Terra.